bem com vocês? Meu nome é Aline Carvalho e é um prazer enorme estar aqui para falar mais uma vez sobre direito com vocês. Pessoal, o que me traz aqui hoje é falar sobre um assunto que está causando muita polêmica, né? Muitas discussões em rodas de amigos, entre familiares, especulando, conversando sobre esse assunto e fazendo algumas perguntas com relação às questões jurídicas que envolvem esse caso. Eu estou falando do caso da condenação do Robinho, né, em primeira instância, lá na Itália. Por quem não sabe, gente, ele foi condenado, né, por crime de estupro, um estupro coletivo, e ele foi condenado a 9 anos, tá? Em primeira instância. Ou seja, uma decisão que ainda pode ser atacada por recurso, né? Ele pode recorrer dessa decisão e tentar, né, alterá-la. E aí muita gente está perguntando, e aí, o que vai acontecer? Ele não tá mais lá na Itália. A Itália vai vir aqui no Brasil, o pessoal da Itália, né, vai vir aqui no Brasil tentar levar ele vai ser extraditado. O que vai acontecer? Pessoal, uma coisa que é uma garantia constitucional é que brasileiro nato não é extraditado, tá? Tem algumas exceções, assim, no sentido de pessoas que abrem mão da nacionalidade brasileira em prol de outra, mas assim, isso é exceção, então eu não vou ficar tocando nesses pormenores, tá? Então assim, brasileiro nato não é extraditado. Aí você me pergunta, pô, mas ele vai ficar impune se ele for condenado? Chega lá no final e em última instância e ele vai ficar impune então, Aline, porque ele tá aqui no Brasil? Se ele for realmente condenado, né, chegar em última instância e não conseguir reverter, né, essas decisões, ele vai cumprir pena, né, se for o caso. Por quê? Porque o governo italiano, quando tem um acordo de reciprocidade entre os países, o que ele faz? Ele envia, né, para que essa sentença ela seja cumprida aqui no Brasil. Esse instituto chama Execução de Sentença Estrangeira. E aí o STF vai fazer uma análise. Olha, temos esse crime aqui no Brasil, estupro é crime aqui no Brasil? É. Eu tô falando assim, alguns parâmetros, tá, gente? Tem mais parâmetros que esses. A pena que ele foi condenado lá é compatível à pena que prevê aqui no nosso ordenamento jurídico pátrio? Se for, vai cumprir. Se não for, pode haver o quê? Uma mudança, né, nessa sentença para que se torne compatível ao ordenamento. É uma pena cruel? É uma pena degradante? É uma pena desumana? Não. Então tudo certo. Então o STF vai fazer uma análise administrativa. Não significa que o STF vai rejulgar, né, o Robinho, mas ele vai fazer uma análise. Olha, como é que o que essa sentença estabelece? O que ela prevê? Aí você pode fazer a pergunta assim: ele pode ir para a Itália e cumprir a pena lá? Pode, tá? Se ele, de livre e espontânea vontade, resolver que quer cumprir essa pena na Itália, ele pode ir e cumprir a pena na Itália, tá? Se ele acreditar que cumprir pena na Itália seja menos ruim do que cumprir pena aqui no Brasil, tá? Mas isso assim, gente, isso é no mundo da especulação, né? Porque ainda está em primeira instância, ele pode recorrer, né, até chegar em última instância e ter uma mudança nessa sentença de primeira instância. Então, assim, é uma análise jurídica. Não estou fazendo julgamentos de valor, né? Eu acho que para quem tem interesse, para quem tem curiosidade, né, com esse mundo, né, do ordenamento jurídico, com essas polêmicas que envolvem o caso, eu acho que é um caso interessante, né? Cabe várias análises, até porque ele teve também a suspensão de um contrato, né, de trabalho em virtude dos desdobramentos
dessa causa. Então, assim, cabe várias análises dentro desse caso. É um caso emblemático, assim, para se debruçar e fazer uma análise jurídica mesmo. Então, gente, vou ficar por aqui, né? Nessa análise, eu falei que é uma breve análise jurídica. E se você gostou do vídeo, curte, comenta, né? Se tem mais alguma dúvida, coloca aí nos comentários e eu volto respondendo, tá bom? Um grande abraço a todos e tenham uma excelente noite. Ou dia, né? Se você estiver assistindo de dia. Tchau e até mais ver.